Diego, eu não vou embora, eu não vou embora. Gente, sim, esse é o último episódio da nossa temporada. E como vocês perceberam, as coisas mudaram um pouquinho de lugar. Porque esse episódio é um episódio super especial. Eu falei pro Diego, pula pro outro lado que eu quero ficar do lado do Pinho. Pois é, a gente tá um pouco sentimental nesse episódio. Esse aqui é o último episódio aqui da nossa temporada, né? Você que nos acompanhou desde lá do primeiro episódio, que foi em janeiro? Não, foi no RD Summit. É verdade. Diego, a gente tá, olha, 6 meses. Nossa, é verdade, foi em novembro ali que a gente soltou, divulgamos, putz. E assim, a gente tá feliz pelo resultado, né? Conseguimos trazer muita gente boa, conseguimos trazer muito conteúdo legal, os feedbacks são maravilhosos, aí o pessoal tá assistindo ainda o primeiro, tem gente que tá ouvindo o terceiro e tal, então isso tá muito bacana. E, bom, para encerrar, a gente quis encerrar com chave de ouro, né, Lu? Eu sou suspeita pra dizer, né? Eu sou suspeita pra dizer. Eu acho que a chave de ouro são vocês cantando. É isso? Você viu? Não. Se fosse dançando ainda, né, Pim? Você sabe, né? Mas cantando não é o nosso negócio, né? Não, a Lu já cantou aqui... Léo Santana, Xuxa. Xuxa, Alecrim Dourado. É um podcast de música, a gente não é de customer. Diego Azevedo, aqui comigo na bancada. E o nosso convidado super especial de hoje, Ricardo Pinho. Muito obrigado. Vamos bater esse papo aí. Nesse último episódio desta temporada. Que prazer estar aqui com vocês, conversando, a gente trocando uma ideia sobre o sucesso do cliente. E para quem não sabe, agora o Pinho é nosso professor também, oficialmente. Isso aí. A gente vai lançar esse episódio aqui umas semanas depois, né? Mas a primeira aula foi ontem, né? Oficialmente. E numa nova... Aprovação total. Tem que falar isso, Não, Diego. foi uma loucura. Né? Aprovação total dos alunos. Gente, uma loucura de feedbacks. Cara, é o tipo de curso que a gente... Sabe quando as coisas, você lança um produto que muda o processo, assim? Uhum. Foi um tipo de lançamento que mudou o nosso processo, porque mais de 100 pessoas inscritas, né? Primeira vez que a gente tem esse Ontem número. tinham 120 pessoas 120 pessoas, isso. 120 Exato. pessoas na aula. Na primeira aula, que foi da Lu, eu tive que fazer upgrade no Zoom. Olha só. A gente sabe que o negócio está crescendo, quando ao vivo a gente tem que fazer o upgrade do plano. Faz upgrade do plano. Deu, sei lá, 5 para 7. Eu falei, gente, me manda o link aí para eu entrar na aula também, né? Daí eu cliquei, daí deu lá, você não pode entrar porque a sala, né, deu pau. Está lotada. Aí eu falei, puta que... Daí eu saí correndo, peguei o cartão de crédito. Olha esse upselling pro Zoom. Olha esse upselling pro Zoom. Olha, ó. Upselling pro Zoom já garantido. É o melhor, né? Porque o cliente está usando tão bem, né? E tá dando, o cliente está tendo sucesso, né? É isso aí. E eu fiquei muito feliz. E aí, assim, várias coisas aconteceram, né? Tipo, de contingência, né? Porque a gente não tem um suporte depois das 6. E aí a gente falou, putz, agora vai ter que ter. E aí, né? Tem muita gente ali com problemas de acesso, né? Tem gente que não lembra a senha e tal. E a gente foi colocando isso para rodar. Então, tô bem feliz aí com o resultado. Já agradecendo vocês dois. A Lu, nossa coordenadora da nova versão da nossa especialização de CS, eu vou fazer o jabá aqui, que é Gente, é isso, né? Que é o nosso workshop de Customer Success para gestores, né? Então, a gestão de CS, né? O nome do workshop. Ele acontece ao vivo no Zoom, tem 17 horas e 30 minutos, né? O nosso maior curso, né? Em extensão. A Lu fez ali firme ali a ementa, né? Nos ajudou a fazer um negócio legal. Ele está acontecendo agora em março e ele se repete... já fechando a agenda de vocês em agosto. Né? Então, em agosto ele vai acontecer de novo. Para você que não conseguiu aproveitar, aproveite aí essa nova, né, a segunda edição aí do curso. Não percam e vamos fazer o Diego fazer novo upgrade no Zoom. Boa, agora é 300. Upgrade no Zoom, gente. A gente fazer a CS Academy e fazer mais um upgrade no Zoom. Agora cabe 300. Ou, né, eu tava falando com a Isa assim, ou a gente vai ter que fazer mais 2 turmas no mesmo mês, uma tarde, sei lá, né, vai ter que fazer alguma parada assim. Mas enfim, tô feliz pra caramba aí com o resultado e com os feedbacks principalmente, porque a galera tá gostando mesmo. E vocês vão ter o prazer de acompanhar aqui os dois. De ter uma degustação. Exato. Do que eu convivi com o Pinho 1 ano e meio, aprendendo com ele. Eu falei isso pra Isa hoje, quando eu cheguei. A Isa falou, nossa, a aula do Pinho foi um sucesso, você viu os feedbacks? Eu falei, eu vivia uma aula por dia. Eu sei o que é trabalhar com o Ricardo Pinho. Gente, eu tô aqui babando o ovo, literalmente, porque eu sei o que é trabalhar com o Ricardo Pinho. Mas vamos deixar ele se apresentar? Vamos, bora. Então, vamos lá. Bom, eu tenho 25 anos aí de área de tecnologia. Ai, não parece. Né? Achei que você ia falar de idade. Não, é de área de tecnologia, mas enfim, né?
E nos últimos anos eu venho me dedicando muito à relação de consumidores, né? O cliente-consumidor, como é que esse negócio acontece, né? Como é que a tecnologia ajuda a gerir melhor as áreas de cliente-consumidor, a fazer com que esse relacionamento seja bom para os dois lados, né? Porque eu acho que em tudo precisa ser realmente uma relação ganha-ganha, né? E atualmente toco uma unidade de negócio dentro da Lynx, né? Que é uma empresa do grupo Stone Co., e uma unidade de negócio voltada para soluções complementares, que complementam a jornada do nosso cliente. Então, eu acho que até já fica aí uma primeiro panorama, a carreira de Customer Success. Acho que ela é uma das poucas que dá a você uma visão 360 graus, de tal maneira que você sai dessa posição preparado para qualquer uma outra. Né? Então, acho que isso, de fato, me ajudou muito, né, durante minha evolução de carreira, entender todos os aspectos que regem essa relação, né? Cliente, consumidor, enfim, ou cliente, fornecedor, né? No meu caso, que na verdade, a gente ali é um B2B2C, né? A gente costuma dizer dentro da Lynx. Então, é isso. E estou aí, apaixonado por tecnologia, trabalhando com produtos, levando tecnologia para o varejo e, obviamente, isso tudo amarrado para que a gente gere mais sinergia nessa relação de cliente-consumidor, enfim. É isso. E, gente, a gente quer falar hoje aqui bastante sobre esse processo que muitos de vocês ou vivem ou, né, vão viver agora daqui para frente, que é pivô, né? Transitar de uma área de pós-venda, porque ninguém dorme pós-venda e acorda CS, mas transitar de uma área de pós-venda tradicional para uma área que coloca, de fato, o cliente no centro. Eu acompanhei o trabalho do Pinho lá na Lynx, fazendo esse processo com uma área de 45 mil clientes. Um negócio gigantesco. E aí eu queria começar te ouvindo, Pinho. Quais são os primeiros passos que você dá de dica para as pessoas que estão agora... Acho que é uma das dores que a gente mais escuta nos cursos, inclusive. Eu não sei se falaram na tua aula, mas eles falam assim, eu tô aqui numa empresa, mas parece que o CEO não entendeu o que eu faço. A gente escuta muito essa reclamação da falta da visão de cultura, né? De colocar o cliente no centro. Sim. E aí, como é que a gente começa isso? Não, essa é uma pergunta semanal, né, nos nossos LinkedIn. É impressionante, né? É impressionante. É isso mesmo. Total. Eu ontem estava até comentando na aula, Luciana, Diego, que a primeira coisa é você ter um propósito, porque às vezes você mesmo se sabota, né? O que eu chamo de autossabotagem. Se você não tiver uma linha muito clara do que você quer fazer, para fazer aquela transformação, e não precisa ser, gente, uma transformação da empresa inteira, às vezes é uma área, às vezes é uma unidade de negócio, mas defina um propósito, né? Isso você tem que ter bem claro. Defina esse propósito, comunique bem esse propósito ao C-level da tua companhia, né? Não adianta fazer gestão do sucesso do cliente, é uma estratégia de qualquer empresa, não é algo que vai nascer. Se nasce numa área, vai morrer nela. Agora, se de fato você consegue evangelizar, fazer com que isso, né, expanda para toda a organização, aí é onde você vai ter sucesso na sua iniciativa. Então, acho que a primeira dica é, defina o seu propósito. O que você quer fazer? Por que você quer aquilo ali? Não é só uma buzzword, né? Não é só porque é bonito fazer Customer Success, eu achei legal, vou começar a implementar aqui. Não. Você quer fazer isso por quê? Você está perdendo cliente, você está perdendo receita, você não está conseguindo fazer com que o teu cliente faça uma recompra, né, com você. O que está acontecendo? Você não tem depoimento de um cliente teu para que você gere outros, né? Isso é importante, pessoal que está nos ouvindo, né? A gente diz que em Customer Success a gente não faz marketing para cliente, a gente faz marketing através dos clientes. Não? Então, defina o seu propósito, pode ser um desses que eu falei, pode ser mais de um, mas é importante definir, comunicar claramente, dizer o que vai fazer, quando e principalmente dizer o que não vai fazer. Né? Porque isso aí a gente já entra dizer não já é a parte mais difícil quando você está querendo, né, fazer uma mudança numa empresa, porque aí normalmente, né, os pares, enfim, o board, o CEO, eles têm uma expectativa de que você vai resolver todos os problemas no dia 1. Exato. Sendo uma pessoa. Com um livro. Exato, com um livro, 2 estagiários e sem budget. Sem né? budget, não vai fazer isso, nada, né? Isso. Eu estava comentando isso ontem na aula, né? O que acontece? Quando você fala dentro de uma organização que você está criando uma área de sucesso do cliente, a reação de todas as outras é, opa, acabaram-se os meus problemas, né? Então agora eu já tenho já tenho uma equipe ali que vai tratar todos os problemas do mundo, né, gente? Vocês já devem ter passado por essa situação aí. Mas não é isso, é exatamente o que a gente falava, né? Então, você tem que dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Isso é extremamente importante, para deixar bem claro a expectativa. Ou pelo menos o que você não vai fazer agora. Isso. Porque tem uma jornada de transformação, né? Exato.
Inclusive, uma das pesquisas, não sei se o pessoal de casa sabia, que é o pessoal de casa, quem está nos ouvindo aí no nosso podcast aqui vai saber, tem uma pesquisa que diz que quase 75% das empresas que implementam uma jornada de Customer Success levam 1 ano para fazê-la, né? Eu acho que 1 ano é um tempo, assim, ideal. É óbvio que depende, né, do tamanho da empresa. Da maturidade do negócio. Produto, empresas maiores, menores, produtos mais complexos, menos complexos. Depende se você começa por uma área menor. Mas 1 ano é um tempo que, em média, né, as empresas costumam gastar para fazer uma transformação desse tipo. Até porque em 1 ano também, o líder da área de CS já sofreu uma pressão absurda para aprovar resultado. Então, assim, muito mais que 1 ano também, gente, acaba colocando em jogo, né, em questão a área, o resultado que a área de CS tem um emprego, para a irmão. empresa. O teu emprego. Então, assim, 1 ano é um tempo que as empresas costumam, né, adequar, assim, esperar para ver o resultado que uma área de CS entrega, né? E tem uma coisa que você falou ontem sobre isso, que é o que né, perguntaram várias vezes o que priorizar, né? Ah, beleza, mas você falou que começa pelo começo, mas qual que é o começo, né? Só que assim, cada um tem um contexto, e uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é, cara, se já tem alguém fazendo retenção e expansão, vai procurar outro problema para você resolver. Só que uma coisa que você deixou muito claro, que é vestir o chapéu do empreendedor, né? É que é sempre pensando em receita, sempre pensando em diminuição de custo, tal. Então, assim, tem que dar um resultado que vai fazer a galera sorrir, né? Não é... Vai fazer a gente garantir mais headcount, mais PNL para a área. Isso é que eu sempre costumo dizer, né? Customer Success é uma estratégia da porta da empresa para dentro. Acho que é um ledo engano quem acha que Customer Success é da porta da empresa para fora. Não exatamente assim. Você implanta uma estratégia de gestão de sucesso do cliente para gerar receita. Obviamente, você não vai fazer isso com clientes insatisfeitos. Ninguém gera receita, né, dentro de uma empresa numa base insatisfeita. Uma base que não está comprando mais de ti, uma base que está saindo, que você não está conseguindo reter. Então, evidentemente, você tem evidentemente você tem uma relação muito melhor quando você está fazendo uma estratégia séria de Customer Success. Mas o seu objetivo inicial precisa ser geração de receita. Afinal de contas, a gente vive no mundo da economia da subscrição, né? A gente não está aí para ganhar no primeiro deal, porque não é assim que funciona. Ontem eu estava falando na aula, né? Disse, gente, imagina se o Netflix vai lá, se assina o Netflix, assiste uma série e vai embora. Tchau. Acabou, não é assim. Né? Não é disso que o Netflix vive. Exatamente. Né? E você não paga, você paga uma mensalidade pequena, vai levar tempo para que o Netflix tenha o que a gente chama lá do LTV, né? Um lifetime value, você fique mais tempo com ele até o custo de aquisição daquele cliente ser pago. Né? Então é isso, a economia da recorrência, gestão de longo prazo, e aí você precisa de fato fazer a gestão do sucesso do cliente. Né? Ele só vai ficar com você se ele tiver sucesso. E aí, beleza, escolhemos qual é a prioridade da área. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que estou começando na área de CS agora e resolvi que eu vou resolver o churn. Então, minha primeira entrega para a empresa vai ser tapar o buraco do balde porque o negócio está vazando. E agora, o que eu faço? Isso aí. Tapar o buraco do balde, e acho que é acho que a prioridade, na verdade, da maioria das empresas que iniciam uma jornada de Customer Success. E a dor de cabeça do CEO, né? É a dor de cabeça do CEO. E assim, o tapar o buraco do balde tem 2 vieses, né? Você tem que tapar não só porque você está perdendo cliente, logo, mas também porque você está perdendo receita. Muitas vezes as empresas se enganam que acham que como não tem cliente saindo, tá tudo bem. Não, mas tem receita saindo. Às vezes o cliente não sai, mas a receita cai. Né? Então, você tem que identificar também por que aquela tua receita está caindo. Né? Então, acho que o ponto aí, Luciana, que você trouxe, é a gente começar a identificar as causas, né, dessa evasão, seja de receita ou, pior ainda, de cliente. Né? Aí, enfim, tem N. Cara, por que ele está indo embora? Está indo embora porque o produto não presta, porque o serviço, ele não está satisfeito com o serviço, porque a gente não está faturando corretamente, ou porque o preço não está justo, enfim. Né? Então, acho que começar agora a detalhar cada um desses fatores para entender exatamente quais são. E com certeza você vai encontrar. E aí a dica começa pelo mato alto, né?
Começa por aquele problema em que você, com Entrega um pequeno resultado. esforço, você entregue a maior quantidade de resultado possível, né? Essa é a dica número 1. E aí, beleza. Então, vamos seguir nessa mesma empresa que a gente está aqui. Vamos dar um nome para a empresa? Pode ser Diego Azevedo Moda Jovem. Beleza, Moda Jovem. Obrigado pelo jovem. Como que eu entendo, que número que eu olho, que dado que eu começo a olhar para saber aonde que eu vou gerar esse valor inicial? Fala, putz, aqui tem uma oportunidade de gerar um valor maior do que do lado aqui nas outras coisas. Que tipo de dado que eu preciso olhar? Acho que o primeiro dado é você olhar se você é uma empresa que trabalha com receita recorrente, né? Se a tua empresa trabalha no mundo SaaS, enfim, no mundo Everything as a Service, né? Acho que a primeira coisa é você olhar a tua receita recorrente. Então, eu iniciei o mês. Qual o volume de receita que eu tenho no primeiro dia do mês? Qual é o volume de receita que eu tenho no último dia do mês? Uma conta de subtrair, cara. Cheguei lá, eu tinha 100, né? Acabei com 120, beleza, Show. Acumulei tem uma base 20 saudável. mil, tenho uma base ali saudável. Agora, comecei com 100 mil, acabei com 80 mil, perdi 20 mil. Então, a primeira coisa é, olha a tua MRR nas pontas, né? Pega um mês e olha as pontas e faz uma conta. Se saldo for positivo, legal. Se for negativo, você tem um problema. A questão é, quando é negativo, aí você tem que entender a causa. Por que é negativo, Por né? que é negativo, né? E aí tem várias razões. Então, assim, às vezes você até se engana porque você está vendendo ali. Você acha que você está vendendo e está crescendo, mas você está perdendo mais do que você está vendendo. Então, aí começa a atacar as tuas perdas. Aí você vai começar, qual é a minha sugestão? Segmenta a tua base e vê onde essa perda é maior. Será que essa tua perda é maior no topo da pirâmide, no meio da pirâmide ou na base da pirâmide, né? Ou ela está meio espalhada, né? Até para você pensar em aderência com os produtos que você oferece, enfim, né? Isso, e até nas ações, né? Porque a depender de onde essa perda, ou melhor, a depender da tua atuação, onde você vai atuar, é um touch diferente que você vai ter que ter com aquela base de cliente, né? Então, dá uma olhada na tua segmentação, né? Em via de regra, você vai achar ali um foco, né? Dizer, olha, aqui tem um foco, cara, porque esses clientes às vezes têm o que a gente chama do cohort, né? Eles entraram na tua base num momento em que algo aconteceu e que, portanto, algo está fazendo com que eles saiam, né? Ou seja, Black Friday, né? O efeito Black Friday. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Deixa eu começar a entender. E aí você vai lá e direciona as ações. Aí você começa a gerar aquele resultado, aquele pequeno resultado, você vai mostrando, e aí acho que a iniciativa vai ganhando força. E aí, nesse processo, pegando o Diego Azevedo Moda Jovem, nesse processo eu descobri aonde está meu churn, vou atuar aqui com chamados de suporte, porque a reclamação de suporte é o meu ponto mais doído na minha operação, mas o líder de suporte não está no mesmo barco que eu. Aí a gente tem um problema. Diretorias diferentes, né? Aquele negócio. Vice-presidentes O cara tá lá no outro andar, né? Indicadores Isso acontece? diferentes. Vocês já viram isso? Indicadores diferentes, Nunca. né? Já viram isso? Não, jamais. Acho que não acontece quase nunca isso, né? Não, bobagem isso. Isso aqui é o seguinte, de novo, por ser uma iniciativa que é estratégica da empresa, você tem que estar com todas as áreas pensando em relação àquela tua estratégia. Você não pode ter áreas divergentes, senão a tua estratégia não vai para frente. Agora, então, ok, Pini, então só o CEO pode ser Customer Success, certo? Porque é o único que tem todas as áreas abaixo dele. Não é bem assim. Você tá Ele lá, pode ser o primeiro, se der, CEO, se der, você pode ser o primeiro, entendeu? tá? Mas você foi lá, te otorgaram esse papel e é sua responsabilidade fazer acontecer. Então, não existe nenhum líder de CS que não trabalhe pelo menos metade do tempo dele. Isso, metade, olha lá, às vezes até mais. Sendo otimista, né, Sendo Pinho? otimista. Metade do tempo sendo otimista. Evangelizando as outras áreas, né? Aí tem N formas de você fazer isso, né? Mas não é só, vou te falar o que é CS e tal. Não. Começa a mostrar resultado, começa a dizer, olha, se você fizesse de tal modo, você ia obter resultados diferentes, sabia? Deixa eu te mostrar o que você pode fazer, o seu head de suporte. Se você fosse um pouquinho mais proativo, se você consultasse, por exemplo, os dados de uso desse sistema, você faria uma abordagem muito mais proativa naquele cliente. E ele já ia te ligar menos reativo, né?
Então você começa a dar algumas dicas e tal, e vai envolvendo, vai valorizando, vai reconhecendo, que também é super importante. Né? Não pode ser só ir pelo lado ruim da força. Reconheça, né, os pares, os seus pares, quando eles fazem alguma atitude CS. Você lembra na época do CS na veia? Né? A gente criou, a Lu criou lá, para toda vez que alguém fizer alguma atitude que a gente entenda que seja uma atitude, né, Customer First, a gente vai colocar um hashtag CS na veia, um brochezinho lá, e a gente ia... Aí vocês davam pra galera. A gente dava broche pra colocar no crachá, né? Dava. As então pessoas, a gente dava os broches. Você andava pela companhia, as pessoas ali com aquele brochezinho do hashtag CS na veia, né? Então isso é algo que ajuda você a gerar essa cultura, né? Então eu acho que isso é super importante. E outra coisa, né? Uma dica aí para quem está nos ouvindo. É super importante a gente saber que quando a gente vai escalar algum assunto dentro da companhia, seja escalar para cima ou até mesmo na lateralidade, né, para os seus pares, você tem que ser consistente, você tem que ser coerente com aquilo que você está falando. Caso contrário, você vai perder credibilidade. E aí você só vai fazer uma vez. Né? Na próxima... Nunca mais você entra naquela sala, né? Nunca mais. Então, assim, a responsabilidade de um líder de Customer Success, ou toda a área que trabalha com Customer Success, é enorme, no sentido de, há um problema? Ok, há um problema. Todas as organizações têm problemas e tal, mas seja coerente e seja consistente quando você for escalar. Não vai fluff, né? Como eu digo. Vai embasado, porque com dados. Você falou com 1, 2, 3 clientes, todos têm a mesma percepção sobre aquele assunto, enfim, né? E aí você vai ganhando legitimidade. Então, você vai começando a ser ouvido dentro da companhia, né? Não seja aquele cara que recebeu um chamado... Já sai gritando. E sai gritando, né? Gente, tá com bug! Ninguém tá conseguindo comprar aqui, né? Você vai fazer só uma vez. Você nem validou se isso é um problema na prática, né? O que a gente vê também é uma galera não validando se o problema existe. Então, o cliente gritou, a decisão por decibéis fala mais alto e você só regrita, né? Só refala pro restante da empresa. E isso exatamente tira a credibilidade de um líder de CS, né? É isso aí. E de qualquer pessoa, né? Pode ser um analista. É que na prática, o líder de CS já tem a sua credibilidade questionada em vários momentos, porque, gente, na prática, quando a gente implanta CS, a gente muda o papel de todo mundo. Isso gera um desconforto, ainda que inconsciente, nas pessoas. Porque elas vão ter que parar de seguir aquele processo que elas desenharam na pedra, enfim. Porque a gente está dizendo que o cliente espera que seja feito de um jeito diferente. Então, assim, 99% dos casos, os líderes de CS criam atritos, geram algum desconforto, ainda que não seja a nossa intenção, nas outras áreas. Então, a gente já está sempre sendo questionado se aquilo que a gente está trazendo realmente faz sentido. É um negócio... Assim, em qualquer empresa que eu vejo, isso acontece. E aí, Lu, até o que você está falando me faz aqui entrar numa outra discussão aqui, que é modelos de incentivo, né? Do Diego Azevedo Moda Jovem. Né? Porque agora a gente já está resolvendo o problema do churn. Isso. CS vai começar o quê? Trabalhar a expansão. A gente vai sair daqui com modelo de negócio e jornada montada, vamos abrir a empresa. Vamos abrir a empresa Diego Azevedo Moda Jovem. E não pode esquecer justamente de incentivo. Você não pode ter uma área que veio de uma estrutura organizacional tradicional sendo medida ou sendo incentivada pelos mesmos fatores quando você quer fazer uma estratégia de Customer Success, né? Então, não adianta. Você tem uma área de vendas, por exemplo, que é incentivada pelas vendas, pela maximização do primeiro deal, como a gente chama. Isso não funciona dentro de uma estratégia de longo prazo. Então, se você não mudar os incentivos da tua equipe, né, se você permanecer com a mesma equipe, sendo incentivada do mesmo jeito, você não vai alcançar os seus objetivos. Né? Os resultados vão continuar sendo os mesmos. Os mesmos, óbvio. Então, assim, diga-me como me medes e te direi como me comporto. Né? Isso aí funciona em qualquer lugar. Então, legal, mudou a regra do jogo, mudou o que são os teus objetivos, então muda o incentivo. Né? Caso contrário, você vai ficar com uma incoerência aí. E não, só para ir no mesmo caminho que você falou ali do suporte, tem uma... Quando a gente começa a montar cohort, muitas vezes vem um cliente meio bad fit, que ele entrou meio good fit, né? Porque fala, esse cliente aqui é fácil vender. Comemoraram na empresa, né? Tocaram sina. Exato, e às vezes, beleza, tô encontrando algo em comum aqui, sei lá, fatura menos de 200 mil por mês e entra fácil, né? Entra daquele jeito assim, e aí a gente vê que o LTV dele, né? O quanto ele traz realmente para a empresa é baixo.
Como que chega lá no VP de vendas, que é quase o braço direito, Do CEO. o mais querido do CEO lá, como que chega e bota esse pé na marmita aí de um negócio tão delicado? Eu acho que assim, eu acho que isso tem mudado bastante dentro das organizações, principalmente as organizações que trabalham com longevidade no relacionamento do cliente por conta da economia da recorrência. Esse jogo não se ganha assim, né? Então, não acredito que haja ainda CEOs que pensem dessa maneira, tendo negócios que muitas vezes são 100% baseados em receita recorrente. Então, o que eu acho que você precisa fazer é entender que aquela venda ela vai durar 2, 3 meses e acabou. E pior, tem um efeito contrário, né? Porque o churn, quando ele acontece logo no início, ele vai minando o teu mercado endereçável. E ele gera um prejuízo financeiro, porque você não absorveu nem o CAC. Sim, além disso, além de você não absorver o CAC, esse cliente vai embora, o teu mercado endereçável se torna menor. Ou seja, quanto mais bad fit você vai colocando para dentro e eles vão saindo, né, early in the game, como a gente comenta. Detrator. Seja, cara, ele vai ser um detrator para o teu mercado endereçável. Então você entra numa espiral super perigosa, porque você está trazendo bad fit que sai antes de você pagar, ele nem o CAC é pago, né? Você tem prejuízos internos e você começa a ter uma base, ter clientes que vão te detratar perante o teu mercado. E é importante, todos esses indicadores que a gente está falando, né? A absorção do CAC, o tempo de vida de um cliente, a lucratividade dele, tudo isso impacta no valuation da empresa, tá, gente? Então, são indicadores que parecem que são de customer, mas que a gente está falando de resultado de negócio. Sim. Eu trabalhei numa startup que, quando eles descobriram isso, falaram assim, nossa, tem um perfil aqui, tirou, daí falou assim, e agora, o que a gente faz com essa galera? Foi o primeiro layoff dessa empresa. Sim. Então, quando a gente demora para ter essa descoberta ou para tomar uma decisão, pode acontecer algo que acaba detratando até a marca, né? Sim, impacta na vida de todo mundo que está envolvido, né? Totalmente. E aí, qual o próximo passo do Diego? Assim, ó, eu sou... do Moda Jauê. Eu sou empreendedor, né? Então, a aula ontem lá para mim teve várias porradas, assim, né? E eu gosto muito, assim, dessa relação, porque para mim, CS como você falou, tá muito no cerne de tudo, né? Então, a gente falou aqui de vendas e suporte já. E aí eu queria entrar em produto, né? Opa, ótimo. A gente falou muito sobre produto... Não, mas produto é fácil, Diego. Imagina, roadmap... Não tá escrito na pedra. Você falou alguma coisa ontem que era produto tá na... Como que é? O pessoal comentou alguma coisa antes. Quem nunca chegou com um head produto, né? Foi lá pedir aquele relatório e o cara de produto disse, pô, não tá no roadmap. E ele tá lá no roadmap. Detalhe, construindo alguma coisa que sabe-se lá se o cliente vai usar. Ainda tem isso, com base né? no quê, né? Exatamente. Então, assim... Mas gente, isso também não acontece, gente, imagina. Não, imagina. Assim, nada contra, eu hoje dirijo áreas de produto, como de vendas, como de CS, enfim. Então, tem uma equipe bem diversa, multidisciplinar, né? E todas as áreas contribuem para o sucesso do cliente. Acho que esse é o ponto. Mas a minha questão aqui se você, de fato, quer fazer uma estratégia séria de sucesso do cliente, faça a sua área de produto também pensar sucesso do cliente. Ou seja, não adianta você medir a tua área de produto pelas funções. Exatamente, tem que ser aquela inovação que gere engajamento. Porque, afinal de contas, o que você está querendo, de novo, dentro de uma relação longeva, uma relação de longo prazo, para que você aumente a tua receita, o que você está querendo? Que esse cliente fique mais. Ele só vai ficar mais se ele se engajar cada vez mais ao teu produto. Então, meu ponto é apenas uma mudança de perspectiva da área de tecnologia, né, ou da área de produto. Ao invés de você olhar funcionalidade, que tem isso, né? A galera de tecnologia gosta de uma funcionalidade bacana. Cara, às vezes você gasta muito menos, entrega muito mais nesse aspecto da adoção. Então, eu já vi áreas bem-sucedidas de tecnologia que estão dentro de uma estratégia de CS serem medidas pelo engajamento do cliente na solução que eles desenvolvem. Tempo de tela e tal. Exato. Adoção mesmo, tipo, lancei um relatório. Tenho 45 mil clientes na minha base. Quem está usando? Isso. Quantas vezes está usando? Isso. Que resultado que o cliente está tirando desse relatório? Isso.
Então, assim, tem várias empresas, né? O Slack mesmo considera que você adotou quando você envia até para 20 pessoas uma mensagem, um grupo, enfim. Uma série de dados e cada business, né, tem as suas regras, perfeito. Então, assim, crie regras de engajamento e vincule-as ao teu roadmap. Né? E vai evoluindo essas metas. Vai metas. evoluindo. Aí você vai dando desafios para a tua área de tecnologia, né, perfeitamente alinhadas à tua estratégia de longo prazo. Mas aí tem um negócio que é assim, eu tenho aqui um RP e aí eu atendo, sei lá, indústrias e eu trabalho muito bem ali com estoque, mas dá para melhorar bastante, né? Dá para pegar uma indústria maior, dá para entregar mais sucesso. Só que tem uma galera aqui, sei lá, de tecnologia que está querendo me comprar, né? E aí, pô, só que falta uma funcionalidade. Como que esse trade-off, às vezes, até na cabeça do CEO, né? Fala assim, putz, eu tenho um outro mercado aqui querendo... E eu tenho aqui, eu tenho um recurso... A base de clientes pedindo uma funcionalidade e o prospect pedindo outra. Eu acho que você trabalhando agora próximo de produto, acho que deve vir esse monte de informação de todos os lados. Eu tenho isso no meu dia a dia. E é um desafio, tá? E aí, independentemente de classificação sucesso ou não. Acho que o ponto aqui você tem que ter muita clareza na tua estratégia. Né? No propósito que você falou antes. Exato, o propósito, o que você está querendo com aquele produto, que público você quer endereçar. Porque assim, gente, não dá para fazer tudo, né? Você tem a vida é fazer escolhas, né? Então, quando você está numa posição dessas... Cada escolha é uma renúncia. Não, renúncia, né? O mais difícil é você renunciar, não é nem você escolher, né? Exato. Então, isso eu passo bastante no meu dia a dia, como a Luciana estava comentando. Você tem uma base pedindo determinadas funcionalidades, de repente você tem estratégia para levar o teu produto para um outro mercado. Como você consegue equilibrar esses dois pratinhos? Eu vou te dizer o que eu faço. Eu não posso perder essa base. Não posso perder essa base. Então, eu preciso, obviamente, atender aos pedidos dessa base, né, dentro daquela medida que me garanta que eu não vou perder. Agora, eu preciso também reservar um espaço no meu famoso roadmap para desenvolver iniciativas para os novos negócios. E aí é você começar a medir, né? O que está te dando mais receita, mais penetração de mercado, o que é mais fácil, né? Enfim, e vai sendo fiel à tua estratégia, mas saiba que você vai ter que fazer uma renúncia, você vai ter que fazer escolhas. Até nesse processo de escolhas, Pinho, quando a gente entende, por exemplo, os prospectos estão pedindo aqui um relatório X. Na hora de tomar decisão, se você valida se este relatório gera valor para a base, as coisas ficam muito mais fáceis. Sim. O problema é que, na prática, as decisões são tomadas sem esse cruzamento de informações. E, muitas vezes, o que a base também está pedindo vai ajudar a trazer novos leads, porque também entrega resultado para os novos clientes. O que eu acho que a gente tem dificuldade, às vezes, é de cruzar, né? Como é que esse pedido de um prospect, que é super importante para a empresa, impacta o restante da base? Na verdade, esse é o melhor dos mundos, né? Que você citou, porque aí você tem pouca renúncia a fazer, vamos dizer assim. Sim. Mas eu concordo com você que você tem que validar. E para validar, só tem uma maneira. Ouvido. É aquela escuta ativa que você tem que ter da tua base, né? Entender qual é a necessidade, né? Eu sempre comento com o meu time. Quando você for conversar sobre alguma coisa, te conecta com as necessidades, com as dores, não te conecta com a solução, né? Primeiro vamos entender bem qual é a necessidade, que senão você de repente é levado a dar uma solução que nem era exatamente aquilo que aquele cliente esperava. Isso acontece, várias vezes já vi acontecer. Sim, então, até porque ele não é o melhor para dar a solução. Ele é o melhor para trazer o problema. Exato. Né? Então, você tem que um pouco se abstrair aqui dessa discussão inicialmente. Né? Então, cara, deixa eu primeiro me conectar à tua dor. Qual é a tua necessidade? Por que você quer isso? Isso vai te fazer ter que ganhos. Né? E aí, se você consegue exercitar essa escuta, eu acho que fica mais fácil você fazer essa avaliação. Tomar a decisão, é isso mesmo. E é um cascateamento, né, dessa escuta, né? Porque o cliente traz... Aí, às vezes, está no suporte, né? Aí, o suporte traz ali para o gestor de CS, aí vai cair no PM, cai no UX designer, né? E eu acho que, às vezes, a gente vai conversar com um colaborador, ele fica meio preso naquela... Não, a minha tarefinha é pegar aqui o escopo e desenhar. Cara, seja crítico, né? Comece... Porque é isso, o cliente traz a dor, Se cara... coloca na posição do usuário, né? Exato. O cliente vai falar assim, eu quero um botão vermelho gigante que eu clico e exporto o Excel.
Daí, pô, a gente tem que ser crítico e falar assim, cara, um botão vermelho gigantesco no meio da tela aqui não vai dar certo. Vai atrapalhar a navegação, vai gerar, vai induzir o erro, enfim, tem outros caminhos, né? Exato. Então, às vezes, o time traz muito simplificado do jeito que o cliente trouxe e é o problema que o cliente está trazendo, não é a solução, né? Mas seguindo aqui na nossa Diego Azevedo, moda jovem. Tá bom, agora é a hora do time de CS começar a tracionar a expansão, Pinho. Como é que a gente faz isso? Que delícia de hora, né? Que delícia. Se chegar aí, você já tem uma jornada já bem consolidada, né? Porque você não consegue fazer expansão lá no início dessa tua jornada, né? Então, cliente P da vida, você compra aqui só mais. Na agenda vermelha não rola, né? Então, a expansão, ela normalmente acontece, obviamente, se a gente for falar daquele 1 ano, naquela jornada, já está lá mais para um 4º trimestre, né? Do terceiro, claro, depende de novo de uma série de fatores, mas em média ela está ali já mais para o final da tua jornada, né? Final não, porque nunca termina, mas enfim, só para efeito didático. Desse primeiro plano de voo que você fez. Isso, esse primeiro plano de voo. Mas, indo ao seu ponto, primeira coisa garanta que a tua agenda está verde, né? Então, ninguém compra nada insatisfeito. Ponto número 1, né? Então, ele não vai comprar novamente se ele teve uma experiência ruim com a primeira compra. Então, primeiro resolve isso e deixa essa agenda absolutamente verde. Beleza. Resolveu, vai lá, cliente, agora, deixa eu crescer junto contigo, né? Que mais eu posso te oferecer? E até porque, vamos lembrar que as dores iniciais que você mapeou lá atrás, elas mudaram. Os negócios são dinâmicos das empresas, né? Vai que esse cliente passou por uma fusão, uma reestruturação, ele está lançando uma nova linha de produto, está indo para um outro mercado. Então, você tem que ficar atento a essas mudanças para saber como é que a tua solução ajuda a endereçar, né? Então, e aí, feito isso, eu acho que é você ir lá, enfim, aí vai entrar toda uma discussão de valores, de preços, de negociações que são comuns, né? O cliente também vai comprando mais de ti, obviamente, ele também quer negociar, isso faz parte do jogo, né? Então, acho que você tem que ter essa relação muito claramente definida com o teu cliente, né? E se o time fica em pânico e fala que não sabe vender, Pinho, porque é um time de serviços, enfim? Sempre tem essa discussão, né? Vendas e tal, parece assim que se vendas for para vender... é inimigo. Gente, não é assim, pessoal, não é assim. Ninguém faz mais venda do que uma área de Customer Success. Toda interação que você está fazendo com o cliente é uma venda que você está gerando, porque no mínimo você está diante de uma renovação no final de um contrato. No mínimo. Né? Então, os caras acham que precisa ser o Ciro Bottini, sabe? Não, pelo amor de Deus, né? Não é isso, né? Não é sobre isso, né? Então, não precisa ficar em pânico se tem que vender. A venda, ela é natural, né? Uma recompra, ela é resultado de uma estratégia bem implementada de landing, né? Onboarding, adoption, adoção, né? E aí ele vai fazer expansão depois. Se ele está feliz, teve uma boa experiência na compra, você entregou, fez o onboarding, ele está adotando a tua solução, não é usando, é adotando. Adotando é mais forte do que usar, né? Porque quando o cliente usa, ele só usa. Quando ele adota a tua solução como fator de sucesso para ele. Isso. De modo que se ele deixar de pagar aquela tua solução, obviamente você vai cancelar, ele não vai mais ter sucesso. A dependência precisa ser desse nível, né? E aí depois a venda ela é consequência, né? Então, que bom que você tem, que você está nos ouvindo, que bom que você tenha produtos para você poder vender novamente. Isso porque tem gente que não tem, né? Tem gente que não tem, mas exato, que é empresa de um produto só. Às vezes é difícil, que você bate num teto, né? Então... De white space, né, Pinho? Até porque, gente... Vender mais produtos para o mesmo cliente stickiness. Gera retenção. As coisas estão todas conectadas, não tem como a gente fugir. A palavrinha fugir. É chamada stickiness, né? Esse cliente vai grudar mais em você, né? Ele vai... E aí, olha só, como você comentou que está tudo conectado. Ele gruda mais em você, vendeu mais, ele gruda mais em ti, a chance dele sair é menor. Porque ele vai pensar agora 2, 3 vezes, não, poxa, já tenho a solução A, já tenho a solução B, solução C com aquela empresa, para que eu vou trocar, né? Porque vira cultural, né? Se você tem uma ferramenta, né? A gente é do mundo de tecnologia, é mais fácil de a gente pensar.
Se você tem uma ferramenta que aquilo vira cultura daquela área, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um CRM Sim. que meu time de vendas e marketing tá ali. Cara, se eu mexer naquilo, a galera vai ficar pé da vida. Que você vai comprar para você mesmo, né? Exato. Então, assim, o processo já tá todo alinhado naquilo ali. A galera, a primeira coisa que eles abrem, não abre nem o e-mail, abre já o... Não vou falar o brand aqui dessa vez, não. Os caras patrocinar a gente. Os caras vão lá e abrem o CRM. Então, eu acho que o que rolou na pandemia foi isso. O cara fez uma lista e falou assim... Esse aqui não sai, esse não sai, esse não sai. Esse aqui é nice to have, não é must to have. Isso. Tchau, né? Então, o negócio é isso que você falou, assim, criar um produto que comece cada vez mais a se tornar o método daquela empresa, né? A cultura daquela empresa. Isso aí. Agora, ainda assim, a responsabilidade não termina aí, né? Porque, de novo, isso muda. Então, você não pode deitar em berço esplêndido e achar que está tudo bem quando isso acontece com o teu cliente. Ótimo que aconteceu, show, mas não relaxa. Continua monitorando, continua entendendo, porque uma hora isso muda. De novo, os negócios são dinâmicos. Né? Então, já vi muita empresa, beleza, cara, tá tudo certo, tudo bem, então eu posso descansar. Não. Uma hora isso vai mudar e você tem que estar muito atento qual é o teu próximo passo. Então, por isso que eu acho que inovação precisa ser uma constante dentro das organizações. Ainda mais nesse cenário que a gente vive, primeiro nos últimos 4 anos de uma crise econômica, depois uma pandemia e, de novo... uma crise econômica que começa a se sentir aqui no Brasil, mas que já é uma crise econômica mundial. Então as coisas mudam muito rápido, né? A gente está falando de 4 anos, olha quantas reinvenções a gente teve, né? Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado para isso. Exato. E Pinho, assim, agora indo pro... né, a sua carreira, como você falou aí, de vários anos de tecnologia, tem muita gente hoje no Brasil que quer chegar numa área, né, numa vaga de head, de diretor e tal. Só que a demanda já existe, né? Tem muita empresa. Cara, eu acho que quase diariamente vem gente perguntando, cara, você tem indicação aí? Eu falo assim, cara, mesmo eu tendo esse 1 milhão de clientes aqui, eu não consigo... Não, tem muito mais oportunidade do que profissionais preparados para essa posição hoje. Exato. E eu acho que a galera ainda está no mood de não dar esse próximo passo que você está falando, assim, pô, vamos construir a jornada, vamos mostrar, criar case, chegar lá no Expand depois e começar a gerar mais case ainda para fechar, às vezes, um ciclo, né? A galera tá meio que, pô, acelerada, exato. Como que qual que é a dica que você dá para trilhar uma carreira realmente mais sólida, para chegar realmente nessa diretoria ou nessa alta hierarquia? Cara, assim, acho que em primeiro lugar é resiliência, né? Uma jornada dessas, você não ganha o jogo da noite pro dia. Não ganha. Não é 100 metros rasos, né? Não é maratona, exatamente, bem colocado. Então, você tem que ter isso na tua cabeça. Você não vai ganhar da noite pro dia. O resultado todo o resultado não vai vir da noite pro dia, né? Então, acho que o primeiro ponto é você entender isso. Persistência. O segundo ponto é persistência. Você precisa persistir. Gente, tem uma palavra, eu falei pra você esses dias, né, no WhatsApp, eu falei, tem uma palavra que me remete ao Pinho, é resiliência. Resiliência, foi meu elogio pra você esses dias. Entendeu? Assim, não desiste, método, disciplina, cadência. A gente lembra que a gente fazia uma dinâmica de sala do cliente que a gente fazia, né, na Lynx, na época que a gente implementou o Customer Success. A gente dava um trabalho danado preparar aquilo ali. Dava. Um trabalho danado. A gente ia no detalhe, qual era a situação do cliente, qual era, em relação ao cliente, qual era o plano de expansão dele. Qual era o possível impacto de chamar todos os heads. Todos os heads das áreas. E detalhe, a gente contava por que esse cliente não expandia mais conosco. Porque justamente ainda tinha umas agendas vermelhas ali por que o dinheiro estava na a mesa ser tratadas, ainda, né? Entendeu? Exato. A gente ia lá, e isso é bacana, porque você mostra para os teus pares, dizendo assim, olha, tem risco, mas também tem oportunidade. Esse cliente está me dizendo que ele vai crescer. Então, como é que eu não vou resolver isso aqui? Cara, não é todo mundo que chega contigo, eu vou crescer. Poxa, que bom, ótimo. Então acho que o ponto aqui é paciência, resiliência, persistência, né? Disciplina na execução. Muitas iniciativas falham porque você não tem disciplina na execução. Você faz uma vez, legal, e depois você... Tem iniciativa, mas não tem acabativa, né? Cara, tem que... Iniciativa e acabativa foi ótimo. Tem que persistir. Né? Luciano, vai ver, a gente chegava numa sala, tinha 2, 3 pessoas, a gente começava, vem pra reunião, vem quando ele via, tava chegando no forceps, né? Tipo, e a coisa ia, aí depois ia, entendeu? Então é isso, acho que não dá para ficar ansioso e achar que diante da primeira
né? Derrota, putz, está perdido, não. Esse foi um ponto que você me ensinou. A não ver o copo só meio vazio. Porque assim, vai ter um monte de problema, né, gente? O nosso dia é resolver problema. Infelizmente, a gente escolheu essa carreira. Como é que a gente enxerga tudo que a gente já entregou? Isso. Porque hoje a gente está sendo melhor que ontem. Tá, é utópico, eu queria chegar lá na frente, mas tá bom. Por que eu estou sendo melhor hoje do que eu fui ontem? As evoluções que a empresa está vivendo, né? Os feedbacks que os clientes estão dando, né? Então, que às vezes a gente tende a olhar a foto, mas olha o filme. Né? Para pensar e dizer, poxa, mas como é que era há 6 meses atrás, há 3 meses atrás? Cara, se for um pouquinho melhor, já é melhor. Né? Então, você está crescendo, você está melhorando um pouco mais. Né? E aquilo, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo e agora, né? Te programa, prioriza, né? Prioriza, mas aquilo que você se propôs a fazer, faça bem feito e até o fim. Aí depois você vai para outro. Tem aquele lance da fruta baixa, né? O pessoal às vezes quer aquela manga linda que tá lá em cima. Lá. Cara, pega essa de baixo que tá meio... Exato. Tal, e aí... Que já vai te dando resultado, entendeu? Essa da fruta baixa, eu não escutei antes. Tem um... É o low hang fruit, sei lá. Low hang fruit. Agora peguei. Entendeu? Juntei. Você sabe inglês, né? Juntei, se eu sei inglês, é porque eu sou, né, Pinho? Pessoa internacional, internacional, que só premiadíssima sabe no exterior. História, né? Cada história Jurada. que a gente já viveu. Um dia eu chego lá. Cada história que a gente já viveu daquela São Francisco. Porque tem uma... eu acho que reclamações, né? Nos nossos cursos, por exemplo, o pessoal vem... Então, não, chororô, né? Porque o meu CEO não confia, né? Tal, não sei o quê. E a gente sempre repete, gente, é uma maratona realmente, é um step by step ali de mostrar, como você falou, faz um onboarding bem feito. Já que não tem onboarding, né? Você falou pro menino lá na aula, né? Cara, de tudo que tá rolando aí, beleza, o cara já tá fazendo expansão, a área tá dando certo. É um canavial, né? O negócio tá... Exato. Então, assim, cara, ninguém pegou um onboarding. Vou fazer aqui um onboarding. Tô sozinho, tem 1000 clientes. Cara, vou pegar 20 clientes. Um cluster pra começar. Exatamente, né? Tem 1000 clientes. Cara, esquece os outros 980, mas esses 20 que você vai fazer, faça bem feito. Um case, né? Faz um case, porque daí você vai ver e depois você replica, você vai replicando. Então, acho que esse... enfim, na minha vida inteira, sempre que eu fiz foi isso. Funciona. E funciona. Diego Azevedo. De novo, você com história triste. Tá acabando o nosso tempo. Mas, diferente de todos os outros episódios, eu queria terminar com uma pergunta diferente pro Pinho. Boa. Porque ele passou aqui o podcast inteiro falando com a gente sobre o que fazer. Então, diferente dele deixar um conselho, eu queria que ele respondesse. Pinho, o que não fazer? Não fazer. Puxa, o que não fazer, né? Se eu puder resumir o que não fazer em um verbo, eu digo para você, não desista. Não desista, porque se você tem, né, o teu propósito bem definido, se você sabe onde você quer chegar, você sabe que a tua empresa está sofrendo com problema de receita, de perda de cliente, o cliente não recompra de você, enfim... Esse é o caminho, isso vai dar certo, Tem pedras no caminho? Tem, mas você vai removê-las. Então, assim, o que não fazer é não desistir. Não desista, siga em frente, segue no teu propósito, né? Analisa teus ganhos, celebra os teus ganhos, comemora, né? Deixa com que isso, reconheça a equipe, é muito importante, pessoal, muito importante. CS você não faz sozinho, de jeito nenhum. Então, você tem que puxar a área de produto, a área de marketing, a área de vendas, a área de suporte, né? Então, acho que é isso. A única coisa é não desistir. Boa. Tem alguma coisa que a gente não te perguntou? Você quer contar para quem está ouvindo a gente? Eu acho que... eu até estava lembrando, né? Ontem da aula, eu estava comentando que às vezes a gente também se auto-sabota, né? Eu fiz uma dinâmica com o pessoal para eles poderem entender um pouco de estrutura de CS e tal, e eu vi que várias pessoas acabavam se colocando na posição de suporte de luxo, né? Que a gente sempre fala nos nossos cursos, né? E, cara, defina seu propósito, pode ser qualquer um, menos ser suporte de luxo. E nada contra, mas só não chama aquilo de estratégia de CS, porque não é, nada contra, né?
Então, eu acho que um outro ponto aí para a gente deixar para o pessoal é, a gente que escolheu isso, né, escolheu fazer isso, você tem que valorizar, não se auto-sabota, né? Não tenha medo de vender. Gente, pelo amor de Deus. Se você não, só tem uma coisa que acontece quando você não vende nas empresas, é nada, né? Você não vende, não tem mais nada. Então, não é isso, né? Então, não é sobre isso, né? Então, eu acho que meu ponto é esse, sabe? Acredita, valoriza essa cadeira, né? Valoriza, é uma cadeira que quando levada muito a sério, acho que dá muito certo, você tem uma base mais engajada, os teus lançamentos de produto ficam mais fáceis, você tem uma base que te promove, né? No final do dia te promove. Hoje em dia você, ao interagir com uma marca, a primeira coisa que você faz é ouvir o rating, né? E ver o que as pessoas estão falando, os reviews, enfim, os ratings. É isso. Então, acho que esse é um ponto importante. Valoriza a cadeira que vale a pena. Legal demais. Pessoal, dessa vez eu vou fazer um pedido diferente. Pega o link aí, seja do Spotify, do YouTube, ou onde você quer, onde você esteja aí ouvindo, e manda para o seu CEO esse episódio. Né? Não manda para os colegas, para o time, não. Manda também. Exato. Mas manda para ele, porque assim, esse conteúdo é um conteúdo muito rico, realmente para os executivos entenderem qual que é o real papel da área de CS, né? Porque às vezes a gente fica... esse chororô vem direto. Fala, putz, ele não entende. E às vezes, trazendo, né, um executivo aqui da Lynx, né, que é uma empresa super bem vista aí por todos os empreendedores, talvez caia a ficha dele, né? Então fica aí a dica. E, bom, se inscreve no canal, clica no sininho. Até porque esse aqui é o último episódio dessa temporada. Mas... vem aí. Daqui a pouco a gente volta. Exato. Então, olha, continua acompanhando os nossos canais, que daqui a pouco a gente dá um spoiler do que vem pela frente, tá bom? Exato, vem coisa boa por aí. Pinho, muito obrigado mais uma vez. Gente, obrigado. Eu adorei, curti muito. Papo super bacana. Se quiser me convidar mais vezes, não, bora, só chamar. Não dá brecha pra gente, Pinho. Você me conhece. Valeu, gente. Um abraço.